Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Empoderação. Como sempre, eu tenho uma abertura aqui forte, né, emblemática. Vou fazê-la, mas conversando aqui com as minhas entrevistadas, eu fui tocada de uma maneira muito intensa, e eu queria muito que isso chegasse até vocês, porque a gente vai falar hoje sobre lúpus, sobre doenças de um modo geral, como elas afetam principalmente as mulheres negras, mas também a gente vai falar, como sempre, de superação. Porque eu tenho duas mulheres aqui que sofrem com lúpus e fibromialgia. A Suelen, né, tem lúpus e tem várias outras comorbidades, mas elas estão sorrindo, elas estão buscando, estão lutando pela vida delas e pela de outras mulheres, outras pessoas que passam por essa situação. E, ao mesmo tempo, elas estão lutando pela sua própria vida. Isso me fez refletir muito aqui, porque hoje mesmo, quando eu estava vindo gravar, eu estava pensando sobre o futuro, de fazer planos, de fazer A, B ou C, imaginando assim um cenário, claro, maravilhoso para mim, para quem está ao meu redor, só que às vezes a gente se fecha na nossa caixinha, né, no nosso mundinho, e a gente não vê ao nosso redor o que o outro passa. Aqui a gente fala principalmente de racismo, mas a gente fala sobre mulheres fortes, sobre as suas dores e mazelas, mas também da sua coragem e da sua vontade de fazer por si e pelo próximo. Hoje o nosso programa é sobre isso. Então eu não vou nem fazer a minha abertura tradicional, vamos ficar com essa minha fala, porque eu estou muito, muito tocada e eu queria muito que isso chegasse até vocês. Então, vem comigo, porque hoje tá inspirador. Vem juntinho. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Quero dar boas-vindas aqui, Tássia de Carvalho. Seja muito, muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Tássia já esteve presente conosco, ela é jornalista, especialista em comunicação e fundadora da agência IS. Desde 2012, ela vive com lúpus e fibromialgia e atua na defesa de direitos de pessoas com doenças crônicas e na construção de uma narrativa mais justa sobre saúde e periferia. É uma grata alegria ter você aqui, Tássia. O prazer é todo meu de estar aqui novamente e de dividir um tema que é tão importante, ainda mais que a gente está no Maio Roxo, né? Que é o mês de conscientização não só do lúpus, mas também da fibromialgia. E a gente está trazendo isso aqui para o programa, então a gente vai poder dividir muita coisa. E as nossas vivências, experiências, vai ser muito bom. Eu que agradeço assim, imensamente por vocês confiarem, né, ao Empoderação, essa fala, esse movimento tão importante que vocês aí estão à frente, né, lutando, buscando por vocês e por outras pessoas. Obrigada mesmo por entender que aqui é um espaço seguro e de confiança e de visibilidade para poder levar a voz de vocês a outros lugares. E assim, dou boas-vindas à Suelen. Tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui e obrigada por me receber. É uma alegria ter você aqui. A Suelen Maia é administradora, ativista e paciente de lúpus há mais de 14 anos. Ela é referência na luta por acesso ao tratamento no Rio de Janeiro e responsável também por mobilizações que impactaram políticas públicas e defensora ativa dos direitos de pacientes com doenças raras. Suelen, olha, eu estou muito, muito contente de saber que você teve a disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. E daí você que faz tratamento, né? Às vezes tem aí fica um pouco mais debilitada, mas ainda assim se predispôs a conversar conosco e dar visibilidade a esse tema. O prazer é todo meu. Assim, nós começamos o Empoderação. Já fiz a apresentação aqui que vocês mandaram, da biografia de vocês, mas agora eu quero entender, conhecer vocês por vocês mesmas. Vou começar com a Suelen, que estava muito mais animada no início e agora acho que ficou um pouco envergonhada. É isso mesmo, Suelen? Isso. Gente, ela estava muito comunicativa, a gente estava com dificuldade até de interromper um pouquinho, né, Tássia? É verdade, porque ela estava falando, animada, e de repente, pronto. Ficou aqui mais caladinha, mas quero que vocês conheçam a Suelen assim como ela chegou aqui, animada, feliz. Suelen, quem é você? Quem é a Suelen Maia? Então, a Suelen sem a doença, né?
alegre, lutadora, né? Acho que eu sou uma pessoa difícil de desistir da vida. Apesar que tô enfrentando momentos muito difíceis com a doença, com as burocracias do sistema, mas eu consegui, graças a Deus, concluir os meus estudos, me pós-graduei, tenho planos e sonhos, porque a vida não pode parar, apesar da doença. Porém, é difícil, né? A gente continuar com as limitações. Eu tenho limitações reais, dificuldades reais quando você tem uma doença. E eu não tenho só doença, sou uma pessoa com deficiência visual, mobilidade reduzida e todas as questões da doença. Eu não tenho só lúpus, eu tenho mais 3 doenças autoimunes, anemia perniciosa, tireoidite de Hashimoto, hepatite autoimune. Faltou alguma? Fibromialgia. Não, fibromialgia. PCD. Que é PCD, mas faltou alguma que eu esqueci aí e me perdi. E tem as questões das medicações que eu tomo, são 22 medicações, mais imunobiológico, e não é só isso. Para ter acesso ao tratamento e toda uma burocracia. Não é só você ir lá se tratar. Então, o paciente, ele vive todo um estresse do sistema. Então, isso é muito difícil. Mas eu tento trazer leveza, sabe, pra minha vida e para todas as pessoas que têm a minha volta. Eu até brinco com as pessoas que estão à minha volta, meus amigos, me trato de segunda a sexta, na escala 5x2. Sexta, 5h, eu não quero saber de doença. Mesmo que eu não vou fazer nada no final de semana. E eu também tenho aquele pilar de que não adianta só tomar remédio e só ir no médico. Tem que cuidar da saúde mental, tem que cuidar da espiritualidade. Eu não tô falando de religião, mas precisa cuidar da espiritualidade. Tem que fazer terapia, porque senão a gente enlouquece. Uhum. Porque ter uma doença é solitário. Sim. É solitário, não importa, porque só você vive. E você vive a doença 24 horas. As pessoas ao seu redor não vivem a doença. Uhum. E eu até vim de uma família que foi amorosa comigo. Foi acolhedora. Mas não é isso a realidade da maioria das pessoas. Hoje eu não tenho mais a minha rede de apoio, eu não tenho mais a minha família. Eles faleceram. Então, sou eu, Deus e bons amigos que eu falo. Mas eu levo a lição e aquele amor que ficou. Eu até me emociono porque é muito recente as perdas, então é difícil pra mim isso ainda. Tô cuidando da terapia. E essa questão de cuidar mente e espírito e o corpo é o que eu aprendi. Que o exercício... é difícil fazer exercício? Sim, eu não faço musculação, eu faço pilates, que é o que eu me identifiquei. Outras pessoas hidro, tem gente que consegue fazer musculação, tem gente que faz yoga, mas a gente precisa manter o corpo em movimento para a mente. Sim. Para não enlouquecer. Porque a doença engole, a doença é solitária. É sim solitária, gente. Não tem como dizer que não é, porque é a gente que enfrenta. São os nãos. Eu falo que são muitos nãos pro sim que é viver. Uhum. Ou sobreviver, como cada pessoa encara isso. Uhum. Porque alguns têm sequelas, eu tenho sequelas da doença. Outros têm que conseguir tratar para não ter sequelas. Então depende como vai encarar essa jornada de ter uma doença que não tem cura e tratamento pro resto da vida. Uhum. E como a gente vai encarar isso? Porque vai ter que encarar isso. Eu tenho uma analogia que fala que quando a gente tem um diagnóstico, a gente entra numa salinha. Aí coloca, né, a gente naquela salinha, bota a gente nessa salinha, aí explica que a gente vai se tratar, que vai colocar naquela salinha e que depois a gente vai voltar para a sociedade. Só que aquela salinha, a gente fica lá naquela salinha para se tratar. Aí fecha aquela salinha, a fechadura cai. E a gente nunca mais volta para a sociedade. Uhum. Porque a sociedade exclui, a sociedade esquece.
Os amigos que eram amigos não chamam mais. Na teoria, tem várias leis de inclusão. E na prática não tem inclusão nenhuma. E tudo vai se excluindo, as oportunidades se fecham. E a burocracia para conseguir as coisas é difícil. E como a gente vai encarar tudo aquilo? O médico fala que a gente tem que aceitar a nossa realidade. E aí tem o nosso, que a gente quer se livrar daquilo. Então, se a gente não cuidar da nossa espiritualidade, não fazer terapia, não buscar o tratamento, a gente enlouquece naquele mundo e se a gente também não buscar pessoas que têm a mesma doença que a gente e conversar com os nossos e buscar se fortalecer, a gente vai ficar sozinho nesse mundo. Sim. Então, se você estiver me ouvindo, tiver a mesma doença ou tiver grupo de doença, participe. Não é só doença. A gente também sorri, a gente também se encontra, a gente se fortalece. Porque só assim. Tem até um evento que vocês estão organizando agora para maio. Eu quero que vocês falem daqui a pouquinho sobre esse evento. Estão buscando apoio também, né? Parcerias. Exatamente. Agora, Tássia, e você hoje, você tá aqui pela perspectiva, claro, de comunicadora, porque uma vez comunicadora, sempre comunicadora, né? Mas principalmente como uma ativista e também paciente. E quem é a Tássia dentro disso tudo? A partir disso tudo, melhor. Então, eu digo que eu tive alguns pontos de virada na minha vida e o lúpus foi, com certeza, um grande ponto de virada na minha vida que impactou a minha carreira também. Porque em 2012, quando eu já estava formada em jornalismo, eu me formei em 2011 e também estudei publicidade. Eu estava terminando a faculdade de publicidade. E aí, quando eu estava no finalzinho da faculdade, eu caí doente do lúpus. Então, foi ali no final de 2012 para 2013 e eu concluí em 2013. E aí, o lúpus me deu um imediatismo que eu não tinha. Então, eu estava assim, terminando o estágio, sem perspectiva de onde eu ia trabalhar, só que aí, do nada, eu tinha 800, 900 reais para gastar por mês de remédio. Sendo que eu ganhava 900 reais de bolsa. Aí eu assim, o que eu vou fazer da minha vida? Basicamente, eu sem chão. Naquela época eu era casada, meu ex-marido ganhava um salário mínimo que dava para pagar minimamente as contas básicas de casa, mas se eu parasse de receber a bolsa, eu não tinha como pagar os remédios e eu também tinha uma dificuldade muito grande até para fazer exames, porque o lúpus, quando você não tem plano de saúde, os acessos são muito difíceis, são muitos gargalos. Eu comecei a me tratar na Santa Casa de Misericórdia, só que a Santa Casa depois acabou fechando por um tempo o setor de reumatologia, porque a Santa Casa entrou em crise lá para 2015 e 2016, e aí me mandaram para o Pedro Ernesto. Só que esse hospital, como mandaram vários pacientes de vários hospitais para lá, ele ficou superlotado, sem capacidade de atender todo mundo. Então, as consultas ficavam muito espaçadas. E os médicos não conseguiam dar tanta atenção porque tinham muitos outros pacientes para serem tratados. Então, o sistema ele é superlotado, a gente tem ótimos médicos. Então, eles querem atender, têm boa vontade, só que está superlotado. E aí, nessa superlotação, acaba que não dá para dar tanta atenção para cada queixa que o paciente tem, para poder analisar cada coisa do paciente. E antes, na Santa Casa, eu tinha ainda que pagar os exames. Então, exames para o lúpus, gente, às vezes, eu faço 50, 60 exames de sangue. Então, quando você vai pagar 50, 60 exames de sangue, a gente está falando, às vezes, de mais de R$1.000 de exames de sangue, mais de 1.500, 2.000. Porque a gente não tem nem noção que os exames de sangue são tão caros quando a gente faz no particular. Tanto que hoje eu tenho plano de saúde, então eu me trato pelo plano de saúde, então eu também não tenho mais noção de quanto custam os meus exames. Eu sei que o médico passa a lista, eu vou no plano e faço. Mas quando eu tinha que pagar, e eu parei para botar na ponta do lápis, eu falei, não dá. E aí o SUS é tão superlotado que assim que eu peguei e comecei a tratar,
me pediram para fazer uma ressonância da coxa, porque eu estava quase parando de andar. Essa ressonância foi liberada 1 ano e meio depois. E você estava quase parando de andar. Eu estava quase parando de andar 1 ano e meio antes. Então, assim, imagina, mas o sistema está super lotado. Então, se eu realmente tivesse comprometido, eu teria parado de andar. Porque 1 ano e meio para você fazer um exame não é aceitável em lugar nenhum. Entendeu? Mesmo que não fosse um exame tão urgente. Então, a gente acaba enfrentando vários entraves. E aí, nisso tudo, né, eu criei esse imediatismo, que eu até comentei antes, e aí foi quando eu falei, não, eu preciso arrumar um trabalho para agora. Mas... E eu achava que eu ia morrer na primeira vez, porque eu fiz um tratamento que é muito parecido com o que a Suelen está fazendo agora. É literalmente uma sensação de morte. É porque você toma, por exemplo, você pega um corticoide, ele pode ter 5 miligramas até 20 miligramas. E a pessoa já fala o quê? Eu fico inchada, eu fico isso, eu fico aquilo. O tratamento para o lúpus é basicamente, quando está em crise, corticoide, um remédio que é um antimalárico, que é a hidroxicloroquina, e um imunossupressor. Aí vai ver o que você vai responder. Se você não responder a nenhum desses, aí vão para os remédios mais caros. Aí põe mais imunossupressor mais caro, mais elaborado, e vê se responde. Não respondeu. Então vamos para os imunobiológicos, que são remédios que são muito caros, que podem custar de 5 mil, os mais básicos, até 500 mil reais e passando por dose. Então, assim, são remédios extremamente caros. Eu geralmente respondo aos corticoides, só que eles também dão uma dose de pulsoterapia, que é uma dose de corticoide na sua veia. Mas aí não é 20 miligramas ou é 5 miligramas. É o equivalente a 1000 miligramas na sua veia. E aí, se você passa mal já tomando um comprimido de prednisona, imagina como é você receber isso na sua veia 50 vezes mais. Então, assim, literalmente, é uma sensação de morte. Você fica parecendo assim, você não consegue respirar, você não consegue andar, você fica assim, tipo... É uma sensação horrível. E eu fazia esse tratamento 2, 3 vezes por semana e fiz, acho que foram 7 pulsoterapias de uma vez e depois fiz mais 3. Então, fiz umas 10. Mas a pulsoterapia é horrível. E eles vão sempre te verificando a pressão, porque você do nada pode ter um pico de pressão, morrer ali. Entendeu? Assim, então, você tem essa sensação de morte, você tem esse medo da morte. E não tem o que fazer, você tem que aceitar aquele tratamento, porque aquilo ali é a única coisa que às vezes pode te salvar. É o risco-benefício, né? Do tratamento. É essa sensação que a gente tem, mas é porque eu recebo muita mensagem de vários pacientes não querendo fazer o tratamento. Tem que fazer. E assim, eu não quero desencorajar as pessoas de não fazerem um tratamento. Então, assim, gente, não deixe de fazer o tratamento com medo eles leem a bula e não querem fazer o tratamento. Exatamente. Pelo risco. A nossa vida é mais importante, porque a gente pode ter sequelas da doença e são gravíssimas. A doença pode evoluir para questões muito graves. Então, assim, sim, o processo de uma pulsoterapia é muito ruim. É o que a Tássia está relatando. Eu já fiz pulsoterapia lá atrás, no início. Já fiz vários tratamentos, mas hoje tem tratamentos melhores para o lúpus que lá atrás não tinha, que são os imunobiológicos, que é o belimumab e o anflumulab. Mas aí cada um é para um tipo de lúpus, né? Que você estava trazendo, que são 4 tipos, né? E depende também da reação da pessoa, que era o que vocês estavam conversando. A Tássia tem lúpus discoide e eu tenho lúpus eritematoso sistêmico. Que seria? O lúpus dela ataca pele, músculos, cabelo, assim, a força muscular é mais externo. Externo. O meu tipo de lúpus é sistêmico e interno. Pode atacar qualquer tipo de órgão. Só que o meu tipo atacou mais o sistema nervoso central, a articulação, sinto fadiga, mas eu tenho comprometimento no fígado, outros órgãos também, visão, porque eu tive neurite óptica. Neurite óptica atacou o nervo óptico.
Mas isso ataca também outras doenças, como esclerose múltipla, como neurite óptica, neuromelite óptica. Mas isso também dá em alguns pacientes com lúpus, 2%. Que também a medula, que foi o que aconteceu comigo, mielite transversa. Mas pode atacar rim, pode atacar... Eu já tive o rim, já tive derrame na pleura, que é o pulmão. Ou seja, pode desencadear qualquer coisa. Sistêmico. Então é importante a pessoa fazer o tratamento. É difícil, você como paciente reconhece, mas você incentiva, assim como você faz, incentiva. Com certeza. Se a pessoa fizer o tratamento o quanto antes, ela vai evitar sequelas da doença. Exatamente. E talvez ela não precise por um tratamento intenso. Exatamente. Gente, uma pausa. Vamos lá. O que é... A gente deveria ter falado... São 20 minutos já de papo e a gente deveria ter falado o que é o lúpus. A Suelen pode explicar melhor, Suelen, por você favor. que é ela praticamente uma médica aqui, né? Eu já falei pra ela que ela devia estudar medicina. E ela fala, amiga, eu não tenho saúde pra estudar medicina. O tempo. Lúpus é uma doença autoimune complexa. É uma doença crônica, autoimune complexa. É uma doença que pode atingir qualquer órgão, que é o que eu estava explicando, que tem essa variação. Existem 4 tipos, mas os tipos que mais acontecem, que é o da Tássia, que é o discoide, que acomete pele, músculo, cabelo, e o sistêmico, que pode acometer qualquer parte do corpo e não é muito visível, porque, na verdade, é interno. E o outro é o neonatal, que pode em bebês. E o que ele é predominante? Na faixa etária de 15 a 45 anos e 90% em mulheres. E aí a gente entra no... Tem homens? Tem, mas é mulheres. São as mulheres que adoecem. Qual é a causa? Qual é a causa? Não se sabe a causa, mas são fatores ambientais e fatores genéticos. Não existe uma causa que diz. E, tem como identificar? Fazer algum exame prévio para poder identificar? Não. São vários marcadores. São marcadores laboratoriais e também são exames também de imagem que fazem. E exames clínicos também. Porque, por exemplo, quando eu entrei em crise, eu fiquei da primeira vez, eu fiquei totalmente deformada. Eu estava com todos os sintomas, mas os meus marcadores estavam normais. Assim, o que determinaria que eu tô doente. E aí eu fui diagnosticada pelos sintomas que eu tava, porque tem uma característica muito clara do lúpus, que é a borboleta, que a gente chama de rash malar. Isso. Só que aí tem casos dela que fazem a biópsia. Isso, eu fiz a biópsia. Porque o dela é o discoide. Isso. O meu, eu já tive exames específicos que todos os marcadores deram. Sim. E eu fiz expulsão lombar, que deu os marcadores. Eu tive crise epilética. Por isso que o meu é muito específico neurológico. Exatamente. Mas eu já tive alterações nos rins. Mas eu já não tive rash malar. Mas eu tive queda de cabelo também. Eu ainda tenho queda de cabelo. Eu ainda tenho, apesar de ter muito cabelo. Já que a gente tá fazendo esse recorte aí, né, eu queria que a Tássia falasse por que ele acomete mais mulheres negras. Tem alguma explicação já médica para isso, alguma pesquisa ou não? Porque as mulheres, pelo que a gente pesquisou aqui, identificou, né, que é dito que as mulheres negras são as que mais sofrem, né? Exatamente, eu acho que ainda faltam pesquisas, assim, para poder determinar. E eu acho que faltam pesquisas sobre o lúpus em geral, sobre medicamentos, porque quando eu fui falar sobre os medicamentos, por exemplo, que são normalmente usados, eu falei de um antimalárico, falei de corticoide, eu não falei o remédio pro lúpus é esse aqui. Assim, aí a gente tem os imunobiológicos. Não, mas esse imunobiológico já é pro lúpus. Sim, não, eu tô falando remédios baratos, porque acaba que a hidroxicloroquina ela acabou sendo utilizada para o lúpus, mas, tipo, remédios mais em conta que sejam específicos para a questão do lupus, entendeu? Mas então,
não vão ter. Os imunobiológicos, esses dois que eu citei agora, eles foram criados específicos, são os 2 novos medicamentos. Sim. Novos não, né? O Benlysta, ele tem 10 anos, ou 11 anos. Ele foi o primeiro medicamento criado para o lúpus específico. E o outro medicamento que eu citei, ele deve ter uns 5 ou 6 anos. Ele também foi criado para o lúpus. Ele não é um comprimido. Ele realmente tem forma de caneta, né? E outra infusão. Mas eles são medicamentos que foram criados. Quando eu descobri o lúpus, realmente não tinha. Quando você descobriu, realmente não tinha. Mas para pessoas que descobrem a doença hoje, já tem esses medicamentos. Porém, não o que o médico prescreve inicialmente, porque depende do caso do clínico do paciente. Cada paciente é único. Exatamente. E eles são medicamentos que são mais caros mesmo. Então, vai depender do que o médico vai prescrever inicialmente. E o hidroxicloroquina, ele é apesar de ser um antimalárico, ele não é imunossupressor. Sim. E nem um imunobiológico. Ele é imunomodulador, né? Ele serve para modular o sistema e regular o sistema imunológico. Então, ele vai ajudar em outra questão. Apesar de ele ter mais de 50 anos, essa medicação, ele ajuda. Nas dores articulares, ele ajuda. E ele é um fármaco mais barato. Sim. E ele também é fornecido pelo SUS. Então, isso é muito importante. Verdade. Eu trouxe esse recorte aí da questão racial, até aproveitei e peguei um dado aqui, que de acordo com a Lupus Organization, essa doença, ela é 3 a 4 vezes mais comum, né, em pessoas negras. Sim. Isso é um dos principais achados, assim, mais consistentes da literatura médica. E quais são os desafios que uma mulher negra enfrenta, Tássia, quando é diagnosticada com lupus? Eu tive o prazer, assim, eu já passei por mais de 60 médicos. E eu sei que foram mais de 60 porque eu fazia tratamento em um hospital de pesquisa. Então, tem os residentes, então são vários residentes que vão te acompanhar e acompanhar o seu caso. E o meu caso, ele ainda tem dermatomiosite junto com lúpus. Então, eles achavam isso muito interessante, porque, olha, mas aqui tem a lesão do lúpus e aqui tem a lesão da dermatomiosite, nossa, que interessante. E aí os professores falavam assim, isso aqui vocês só vão ver em livro de medicina. Posso fotografar? Posso tocar? Entendeu? Porque era literalmente... Eu estava ali como um estudo clínico, basicamente. Mas isso não me incomodava porque eu pensava, talvez, se eles pegarem um caso parecido com o meu lá na frente, eles já vão saber minimamente sobre isso. Eles vão ter essa experiência. Eles vão falar, quando eu estudava, eu vi uma paciente assim, a textura era assim, e a mesma textura dessa aqui. E talvez eles se lembrem, isso ajude a diagnosticar mais facilmente. Mas eu sempre fui tratada por reumatologistas brancos. E aí, eu tive o prazer de, agora no meu plano, ter uma reumatologista negra. E aí eu fiquei assim, gente... Aí eu cheguei na consulta, eu sempre reclamei de queda de cabelo, né? E eu já chegava e falava, olha, da primeira vez eu não sabia que eu estava em crise. Eu tive 4 crises. Da primeira eu não sabia, da segunda... que foi quando os sintomas estouraram mesmo. Aí, na terceira, eu vi que eu estava com os sintomas parecidos com das outras vezes, que era uma fraqueza muscular muito grande, tipo, do nada eu não consigo levantar esse copo. Eu ficava assim, tremendo, e não conseguia beber uma água, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E eu percebi exatamente esse sintoma, só que eu ainda não estava com a marca da borboleta, que a gente fica parecendo que tem uma borboleta no rosto, que é o Rash malar. Eu não estava com isso. E aí eu chegava no médico e falava assim, olha, eu tô com muita queda de cabelo. Mas queda assim, tipo, de cair tufos. Não, isso é normal, você tem muito cabelo. É basicamente isso que falavam. Aí eu ficava assim, tipo... Mas eu tô falando que eu tô com queda de cabelo. Eu tô aqui, ó, minha pele tá com Rash malar, ó, tá vendo? Tá mais escuro, tá diferente. Não, mas você é negra, não dá pra ver isso. São coisinhas, entendeu? Aí eu cheguei nessa reumatologista
E aí ela perguntou, e como tá a queda de cabelo? Já aumentou? Mas eu tava com black, assim, tipo... Uma das primeiras coisas que ela perguntou foi da queda de cabelo. Aquilo me deu uma vontade de rir, assim, eu comecei a sorrir na hora. Porque ela entendeu perfeitamente. Ela entendeu, porque, tipo, não é porque eu tenho black que, tipo, eu não vou ter a queda de cabelo. Eu tenho muito cabelo, sim, tem muito volume, mas isso não tira a questão do cabelo tá caindo muito. Aí ela identificou o Hashimoto's, que aí eu fui já depois em uma outra reumatologista branca, e eu fui mostrar para ela e já dava para ver o Hash, ela falando assim, não, mas não dá para ver nada aqui não, entendeu? Tipo, são coisinhas, parece que eles nem veem a gente. Entendeu? Aqui no Rio, a gente tem o atendimento muito misto, eu não vejo muito isso, mas tem um dado que é importante, já na Bahia, que tem uma associação chamada Lúpicos da Bahia, ela relata muito isso, porque, na verdade, ela já fez uma reportagem falando sobre esse dado, porque lá tem um índice maior de pessoas negras com lúpus. E aqui não, a gente sabe, a gente convive com os pacientes, a gente é mista. Mas eu acho que é um pouquinho mais pra preto e são menos brancas, assim, branca. É porque a gente tem pardos, miscigenação, mas já tem pouco. Mas é muito mais misto. É mais misto. Aqui no Rio. A gente não tem uma predominância maior, sabe? Sim. Mas na Bahia tem esse dado maior, porque ela tem uma matéria no jornal sobre isso. Sim. E aí, na época, tem muito tempo essa matéria. Eu fui até pesquisar se tinha esse dado na Sociedade de Reumatologia. E tinha. E aí foi essa associação, Lúpicos da Bahia, que saiu no jornal sobre isso. E o nome da presidente é Jacira. Ela falou sobre esse dado. E é um dado importante, né? Só que é um dado importante que a Tássia está levando isso sobre a questão que é muito simples sobre o cabelo, né? Que a pessoa negra normalmente tem muito cabelo, né? E as pessoas os médicos não levam em consideração. Que pra gente, mulher, afeta muito. Exatamente. O cabelo para mim foi o que mais me pegou. E foi interessante porque assim que eu identifiquei que eu tava com essa fraqueza muscular e eu enxerguei visivelmente o Hashimoto's, eu consegui marcar a consulta logo com essa reumatologista para a mesma semana. E aí ela pegou, já me medicou e passou os exames. Então, da última vez, sem brincadeira, gente, com o plano de saúde, eu fui em uns 4 reumatologistas diferentes falando, olha, eu acho que o lúpus está ativo. E eu fraca. Não, mas seus exames estão normais. E não passavam medicação nenhuma. E aí eu fui piorando. Até que quando começaram a medicar e estava visível, eu já estava toda estrupiada. Eu estava careca, eu estava deformada, as lesões de pele que eu tenho, elas queimam, parece que eu tô no fogo. Assim, eu botei a mão no fogo, só que não é só na mão, aqui na barriga, no colo, nas pernas, nas costas. Então, eu só ficava gritando, chorando de dor, queimando o dia inteiro. Então, assim, tira a nossa qualidade de vida, porque quando nós somos invisibilizadas pelos médicos, a gente não consegue ter acesso logo aos tratamentos que poderiam minimizar os danos e os efeitos colaterais futuros do lúpus. Então, a gente também precisa que os médicos tenham mais esse tato, essa visão sobre a pessoa negra. Eu falo que é um tratamento humanizado, sabe? Sim, um tratamento humanizado. Falta muito, sabe? Sim, de enxergar a pessoa, o ser humano ali por trás do paciente, né? Isso. Sim. Falta muito isso. E eu perdi a visão aos 7 anos de idade. E eu tive 2 coisas, um surto de neurite óptica aos 7 anos de idade, é muito difícil de identificar porque eu era criança, e também um glioma. Ok, fiquei com sequela, tinha muito o que fazer, e naquela época, né... O acesso à saúde era mais difícil. Tudo muito difícil, mas depois eu comecei os sintomas de cansaço, dor articular, eu lembro que eu fui em vários médicos, e aquilo ali também, os meus relatos... Não,
ela é adolescente, ela é criança, é normal sentir cansaço, é normal sentir dor. E aí meu pai foi com meu avô, me levou em vários médicos e aquilo nunca... O meu relato, a minha voz foi muitas vezes silenciada. Sim. E eu nunca falei pra ninguém que eu era... Porque naquela época, a deficiência visual não era deficiência visual, né? E monocular nem existia naquela época. De um olho só, né? Não, nem existia. Então, eu só comecei a falar que eu era deficiente visual depois de adulta. Mesmo tendo laudo, mesmo tendo tudo, porque eu fui silenciada várias vezes na escola, porque a minha professora não acreditava, tentou me bater. Sério? Várias camadas. E depois, quando também que eu sentia dor articular, sentia dor de cabeça e muito cansaço, eu fui em vários médicos e o médico falava que não era nada. E aí, quando a bomba estourou, porque eu fui uma bomba relógio, e aí eu fui diagnosticada, primeiro com uma epilepsia, e depois que eu tinha alguma doença autoimune com questões neurológicas, mas não sabia o que era. E 1 ano depois que eu fui diagnosticado com lúpus. Demorou. Mas precisou eu ter sequelas. Exatamente. Talvez não tivesse, se tivesse um tratamento humanizado ou se olhasse pra mim, sabe? Sim. Olhasse ali pra mim, né? Com cuidado, com tudo. Mas a justificativa na época era... E até hoje, assim, hoje se fala mais, tá, gente, de doenças raras, né? Se fala muito mais. A internet ajudou muito. Sim. Ajudou muito. Eu conversei muito isso com a minha médica, né, que fechou o meu diagnóstico. E depois de adulta, meu pai me levou a muitos consultórios para alguém me tratar, porque eu precisava de um reumato que entendesse de lúpus sistêmico, mas que entendesse da questão neurológica. Sim. E ainda não tinha conseguido uma vaga no SUS e eu precisava ser atendida para começar o tratamento. E alguns médicos não queriam me atender, mas também não me encaminhavam para outro médico. Não queriam. E meu pai entrava no desespero, essa menina vai piorar, e ela já não enxerga de um olho, então ele ficava desesperado. E meu pai já discutiu com muitos médicos, porque, você não pode atender, mas quem pode atender minha filha? Porque ela não consegue nem ficar em pé. Aconteceu isso, muitos médicos não queriam me atender. Até, graças a Deus, eu parar em boas mãos. Por isso que eu falo, hoje eu tenho sequelas, porque meu tratamento foi tardio, meu diagnóstico foi tardio, e tudo foi uma sequência de vários erros. Eu quero fazer um parênteses aí, né, pelo olhar de uma mulher preta, que é mãe, que não passo por essa situação, mas vocês me trouxeram aqui 2 coisas que chamam muito a atenção. Primeiro, a questão da invisibilidade, né? A invisibilidade da mulher preta, que é o que a Tássia relatou, que foi a vários médicos e trazendo lá as dificuldades, os sintomas que ela tinha, e eles desconsideravam o falar dela, o relato dela, né? E você, Sueli, enquanto criança, você traz essa história de que você não foi ouvida. Os seus pais te ouviram, seu pai, seu avô, como você falou, por sorte, digamos assim, né? Porque muitos pais não param para ouvir seus filhos, eles não acreditam no que seus filhos falam, mas eles acreditaram em você, mas os médicos, os profissionais não deram atenção ao que você falava, ao que você relatava. Então, eu acho importante a gente fazer esse parênteses para a gente poder alertar as pessoas. Primeiro, fiquem atentos ao que os seus filhos falam, porque vocês, enquanto pais, enquanto responsáveis, são as pessoas que eles mais confiam, né? Sueli não passou por isso, mas teve a segunda camada, que foi o profissional médico. Então, às vezes, a gente tem sim que questionar o que o médico traz. Não é porque ele tem ali uma formação, tem de fato um diploma, uma especialização, mas não é só isso que dá a ele 100% de credibilidade sobre algo que a gente sente, que a gente está sentindo, que é o nosso corpo. E aí o relato da Tássia reforça isso, né? Sim. Ela passou por vários profissionais, vários médicos, até chegar para uma médica preta que automaticamente já sabia, já reconhecia o problema que ela tinha. E aí não só por ser preta, por ser mulher, qualquer profissional, desde que ele seja capaz de ouvir, né, se predispor a ouvir, de entender o paciente, de tocar o paciente, vai ser capaz de ter um olhar mais atento para além do seu conhecimento acadêmico, né, técnico, para poder contribuir aí. E aí tem um relato importante. E aí depois que eu fechou esse quadro,
não foi um reumatologista que falou pra mim o que aconteceu. Eu fiquei internada em estado grave, mas foi uma neurologista que me acolheu até ela me indicar um reumatologista. Falou assim, não, você tem epilepsia, mas você tem uma doença autoimune, eu vou fazer uns marcadores aqui pra te ajudar. Recebeu o meu avô, que meus avós que me acompanhavam mais na consulta, que meu pai trabalhava, mas meu pai ia em algumas consultas. E comigo, porque eu desmaiava muito. Eu desmaiei do segundo andar e caí no primeiro. Eu apagava. E isso era muito sério, pra ver o desespero que estava acontecendo. Então, aí essa neuro, e ela foi e falou assim, aqui, todos os marcadores positivos, você tem lúpus. Aí, deu pro meu pai foi nessas todas as consultas, ninguém queria me atender. Aí ela foi, conseguiu um amigo pra me atender. E aí ele, mesmo com os marcadores, ele foi, fez tudo de novo pra confirmar tudo. E aí deu positivo. Mas, talvez, aquela médica foi uma mulher, entende? Que ela olhou, viu aquele desespero. Porque meu avô chorava nas consultas. Falou assim, ela já não enxerga de um olho. Ela perdeu a visão quando criança, o que tá acontecendo? Então, assim, é desesperador. E eu me dava gatilho, porque eu já tinha visto a minha infância toda na escola, que a professora não acreditava que eu não enxergava. Quando eu fui com a fadiga, com as dores, e aí eu tomei corticoide na época da adolescência, tomava, porque na emergência, tomava um período de 3 meses, diminuía um pouco as dores, aí depois voltava tudo de novo, e ficava nisso. Mas eu nunca imaginava, eu também era adolescente, eu era criança, eu nunca imaginava que poderia ser uma doença grave, porque tratava, não, ela tá com uma crise de tendinite. Depois que como ficou recorrente, começou a virar tendinite. E no final, era lúpus. Eu estou conversando aqui com Tássia de Carvalho, jornalista, especialista em comunicação e fundadora da agência IS. Ok, Tássia? Hã? Ok? A agência IS. Só isso. Assim, tipo, eu fiz uma cara assim, tipo, então, eu não falei nada. Eu só pensei. Aí eu fiquei quieta. Então vamos lá. Agência IS. Estou conversando com Tássia de Carvalho, jornalista, especialista em comunicação e fundadora da agência IS. Desde 2012, ela vive com lúpus e fibromialgia e atua na defesa de direitos de pessoas com doenças crônicas e na construção de uma narrativa mais justa sobre saúde e periferia. Também está aqui conosco hoje Suelen Maia, administradora, ativista e paciente de lúpus há mais de 14 anos. Ela é referência na luta por acesso a tratamento no Rio de Janeiro, responsável por mobilizações que impactaram políticas públicas e defensora ativa dos direitos de pacientes com doenças raras. Estou reapresentando vocês, para quem está chegando agora, está acompanhando a gente a partir de agora. A gente está falando aqui sobre lúpus, sobre outras doenças, né, que acometem em decorrência do lúpus, a dificuldade de diagnóstico, os desafios que vocês também passam aí para ter uma vida dentro das possibilidades, uma vida saudável, né, digamos assim, uma vida digna, uma vida, viver mesmo a vida. E aí, a gente já está aqui na metade da nossa entrevista e vocês têm relatado, os desafios, né, as dificuldades que vocês passam. Mas e a força da superação? A Suelen já trouxe aqui um alerta para as pessoas que ela disse que recebe muitas mensagens, que as pessoas não querem fazer o tratamento, né? Tem medo, porque é difícil realmente, mas ela já fez o alerta que é isso que garante a qualidade de vida, o viver para essas pessoas. Mas, Tássia, de onde vem essa força? E aí eu pergunto, porque eu te acompanho pelas redes sociais e vejo que você acorda cedo para fazer atividade física e vai pro Leblon e vai para não sei aonde, acompanhando um grupo que você faz atividade física, aí tem pilates, tem uma série de ações, a autoestima elevadíssima, todo dia. Ela tá rindo, olha só. Eu não faço yoga, não. Não, super animada. Eu acompanho
acompanhei ela uma vez e vejo... Não deu, não foi pra você. Ela ficou rindo. Não, ela ficou fazendo yoga e eu fiquei lá na cadeira esperando ela, rindo ela. Não, porque eu faço... Apoio moral. Apoio moral. Não, eu faço yoga, aí eu fui chamar essa daqui pra aula que é mais difícil e mais concorrida. E é muito difícil essa aula, porque, gente, a professora não para! E aí ela até... como é que é mesmo? Para atleta PCD. Não, eu falo que ela é atleta paralímpica. Porque ela tá fazendo várias modalidades. Exatamente. Aí ela falou assim, atleta paralímpica, gente, que é isso? Porque eu saí do zero, porque em novembro eu não tava fazendo nada. E aí eu botei na cabeça. Faz exercício todo dia agora. Eu falo, determinei. Vai pra Paralimpíada. Eu me assistir, de ver pelo Instagram. Não estou desmotivando. Eu falo, vai se inscrever pra próxima Paralimpíada. Se entrar em yoga, pode ser, não. Mas é a força, é a vontade de viver, é isso? Então, ano passado eu me divorciei e eu sempre tinha eu sempre acabava passando muito mal no verão. E no verão eu sempre tive desmaios, muita fraqueza, porque o verão é sempre pior pra mim. Porque assim, no inverno tá frio, a gente também passa mal, mas a gente põe um casaco, entendeu? A gente põe uma roupa quentinha. No verão, qualquer coisa a gente passa mal. Então eu vivia com ar-condicionado ligado, minha conta do ano passado veio R$1.300 em março. Aí eu falei assim, agora não dá não, gente, pra pagar 1.300 em março e ficar pagando contas acima de R$800, porque é o ar ligado 24 horas por dia. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer para poder tentar melhorar um pouco o meu corpo? Eu fico com mais fraqueza muscular e eu não consigo andar. E às vezes eu precisava de ajuda para me vestir, para chegar no banheiro, para tudo. Só que agora eu moro sozinha e eu não tenho rede de apoio familiar. Porque é até um dado que eu estava até trocando isso com a Suelen, que 70% das mulheres que são diagnosticadas com doenças crônicas ou doenças raras ou com câncer, que ficam doentes, elas são abandonadas pelos seus cônjuges. Só que muitas também são abandonadas pelos seus familiares e pelos seus amigos. Então, assim, os amigos que eu tinha quando eu comecei a primeira crise, eu tenho uma. E, assim, comigo aconteceram coisas que eu considero muito cruéis, de tipo, pessoas que eu já ajudei, que eram minhas amigas, que conviviam comigo, passarem por mim na rua e fingirem que não me conheciam enquanto eu estava em crise. O que acontece? Esse dado, uma mulher quando adoece, o homem não fica. Ele não quer cuidar dela, né? Uhum. E aí ele vai embora. Isso acontece com a família. A família é leiga, a família adoece junto, a família abandona também. Não são todas as famílias. Sim. O meu avô, ele dormia do lado da minha cama com medo de eu morrer. Uhum. Porque quando dá um diagnóstico de uma doença rara para o familiar, não tem aquele tratamento humanizado ali, que eu falo, a falta do tratamento humanizado. Aí falo pro paciente fazer terapia. E o resto da família? A família adoece junto. E o parceiro, eu não tô minimizando, gente, a questão do parceiro. Uhum. O parceiro também precisa fazer terapia para lidar com a questão da doença. Sim. E aí, como ele não faz, o que ele pega? Ele pega a bolsinha dele e vai embora. E abandona a parceira. Mas a mulher, ela encara o parceiro doente. Sim. E ela carrega o parceiro doente. Verdade. Mas não acontece só isso com a mulher. Sabe o que acontece quando a mulher descobre que tem uma doença? E ela trabalha? Ela é demitida. Ela é demitida do trabalho. E isso são dados reais. E aí tá, Suelen, ela pode pedir reintegração da justiça e ela pode pedir auxílio-doença. Eu sei que pode, mas só que ela tá doente. E até ela conseguir o auxílio-doença, demora muito tempo. Eu tô na justiça pra conseguir, tô com problemas na INSS. Mas não é só eu que tô. Todo o meu grupo que eu tenho de pacientes estão com problemas com o INSS. Sim. Uma perícia na justiça demora mais de 1 ano. A gente hoje tá com uma fila do INSS, é maior que tem. Sim. Nos últimos anos, pra conseguir uma perícia. Mas aí, como que a gente faz quando a gente é sozinha? Pra gente pagar as contas, pagar moradia, comprar os remédios. Eu tomo 22 remédios. Como que faz isso? Como a gente é desesperador. A doença não tem como não piorar. Sim. Não tem como não piorar, gente. E aí, você tem que se tratar. E aí, tem a garantia, né?
o Superior Tribunal do Trabalho fala que lúpus e esclerose múltipla não podem demitir. Mas acontece. Sim. E aí tem mais outro dado que eu vou trazer aqui. Quando você já é diagnosticado e quer voltar para... nem todo mundo chega na gravidade que eu estou, com sequelas. Tem gente que tem lúpus, consegue o tratamento no tempo hábil, tá bem, não toma um montão de remédio e quer voltar pro mercado de trabalho. Não dão oportunidade para essa pessoa. Aí Não sabe o que a pessoa tem que fazer? Ir para subempregos. Não consegue. Às vezes tem que empreender. Sim. Mas nem todo mundo tem habilidade para empreender, gente. Exatamente. E não abre oportunidades para essas pessoas. E a maioria são mulheres. Sim. E aí elas não conseguem. Aí elas ficam... as oportunidades para essas mulheres são fechadas. Quando a gente abriu aqui falando sobre isso. Só que o custo de vida delas... é muito alto. Muito alto. Muito alto. Porque a doença não acaba, a doença é crônica. O tratamento é multidisciplinar. Exatamente. E a gente É nem custoso. consegue se multidisciplinar, porque a terapia... por exemplo... Eu cheguei a um grau que muito difícil. eu cheguei ao grau que são 8 médicos, porque eu tenho sequelas. Mas que a gente já falou aqui. Eu não tive um tratamento precoce, nem todo mundo vai chegar nesse grau. Tem pessoas que são igual a mim, que vão precisar se afastar ou se aposentar. Ok. Sim. E aí o Estado vai ter que ajudar, sim. Mas vão ter pessoas que vão ter que voltar para o mercado de trabalho. Mas aí Como a porta... como a Tássia. E que querem também. E também que querem. Exatamente. Também que querem. E porque essa... Podem. E que podem. Só que aí as portas são fechadas. E aí? E aí? A gente precisa de visibilidade. A gente precisa que essas portas sejam abertas. Sim. Aí o marido vai embora, o mercado fecha. Aí tem um outro ponto. Hoje, pelo SUS, a gente só tem alguns medicamentos pelo SUS. A gente não tem todos os tratamentos pelo SUS. E pelo plano de saúde, a gente só tem 2 imunos biológicos. Mas o plano de saúde não é uma questão igualitária para todos, né? A gente não tem vitamina D, a gente não tem os imunos biológicos no SUS. E para a gente ter o acesso para todos, a gente tem que judicializar os imunobiológicos. Demora de 1 ano a 3 anos para conseguir o tratamento. E nisso a doença vai piorando. A doença vai avançando. Que a pessoa vai ficando com sequelas. E assim, eu ainda tenho sorte, porque quando eu cheguei logo nessa reumatologista e relatei o meu caso, eu já comecei o tratamento. Eu comecei o tratamento hoje faz 2 semanas, eu estou em atividade de doença. E assim... a minha força muscular já começou a voltar, o meu cabelo já não tá caindo tanto. Não foi igual da outra vez. Então, nem sempre vai ser o caos, entendeu? Às vezes, quando você consegue o tratamento logo, você já responde logo e não vai chegar num ponto que tenha que tomar uma imunossupressão, que tenha que fazer um imunobiológico, uma coisa super complicada. Corticoide não é um tratamento eterno, dose altas. Não é. Porque ele causa sequelas. Você não pode tomar dose altas... 5 anos. Isso, não. 1 ano. Não é assim. São alguns meses, normalmente. Doses de ataque. Então, a gente precisa de um tratamento para a doença de forma contínua, porque é uma doença crônica, de acesso igualitário para todos. Sim. No SUS. E isso não acontece hoje. E essa é a nossa luta hoje. Exatamente. Que os nossos medicamentos sejam incorporados, como tem para outras doenças. Eu sei que tem outras doenças que não tem. Nem incorporado nenhum. Nem tem PCDT no SUS. A gente sabe disso. Não tem nenhum protocolo, entendeu, no SUS. A gente sabe. Só que a gente precisa dos nossos. Exatamente. E os nossos não tem. Não tem imunobiológico. A gente precisa que avance. Porque para um paciente esperar... tem uma paciente que ela está esperando 3 anos na Defensoria Pública para o imunobiológico. E ela é mãe. O lúpus tem rostos. São mães. São filhas. Sim. São pessoas. Não são números para o Estado, sabe? Então, assim, para uma empresa é número, para o Estado é número. Mas nós somos seres humanos que ficam com sequelas, seres humanos que morrem, mas deixam filhos pequenos, que deixam família, nós somos importantes para outras pessoas.
Então, esses rostos, essas pessoas, essas mulheres são importantes para alguém. Sim. Então, isso me dói, saber que a gente não tem o nosso tratamento completo. Sim. E a gente ainda é muito invisibilizado. E saber ainda que são mulheres que adoecem, sabe? Porque eu acho que eu vou falar uma coisa, se fosse homens, eu acho que as coisas andariam muito mais rápido. Sim, se fossem 90% homens, brancos, principalmente, entendeu? Se fossem homens, as coisas andariam muito mais rápido. Mas rápido. acho que se fossem homens brancos ia ser mais rápido. Ou se fossem mais mulheres tudo brancas, estaria talvez incorporado. Seria mais rápido, entendeu? Tudo estaria incorporado. Exatamente. Talvez que nem, por exemplo, HIV, quando o HIV surgiu. A maioria eram homens brancos, entendeu? Eram pessoas brancas, no geral. Aí a gente tem todo o tratamento. Você chega no posto, você já pega. Imagina como seria. Chegar no posto e já pegar todos os seus remédios. Eu não tenho esse dado formado pra falar, Sim. Entendeu? Por isso que eu não... Tipo assim, eu não vou ficar numa saia justa. Não, tranquilo. Entendeu? Eu não tenho esse dado porque... Se eu tivesse o dado, eu falaria. Então, assim, isso me dói muito. Sim. E eu vejo todo mundo piorando. E a gente tem... e principalmente porque a gente se relaciona com essas pessoas. Que são nossas amigas. A gente não são pessoas desconhecidas, são pessoas que a gente convive. Eu estou conversando, ainda falando aqui agora, é a Suelen Maia, administradora, ativista e paciente de lúpus há mais de 14 anos. Ela é referência na luta por acesso ao tratamento no Rio de Janeiro, responsável por mobilizações que impactaram políticas públicas e defensora ativa dos direitos de pacientes com doenças raras. Temos aqui também hoje no Empoderação, Tássia de Carvalho, jornalista, especialista em comunicação e fundadora da agência IS, e desde 2012 vive com lúpus e fibromialgia, atuando na defesa de direitos de pessoas com doenças crônicas e na construção de uma narrativa mais justa sobre saúde e periferia. Tássia, Suelen, esse relato de vocês, assim, tudo que vocês trouxeram até agora, assim, é muito forte, muito inspirador, e vocês transformaram tudo isso, essa dor, desafio, essa necessidade de estar junto de outros, o abandono que muitas vezes acontece, né? Como a própria Tássia trouxe aqui, transformaram tudo isso em luta, em ativismo. Sim. Hoje, o que vocês buscam, né, enquanto ativistas, enquanto pessoas que lutam por essa causa, Tássia? Eu acho que a gente busca tanto visibilidade, também o acesso a direitos. A gente não tem esse acesso. Na verdade, o cumprimento dos direitos que a gente já tem. Se cumprisse, eu acho que já ajudaria hoje muito. A gente tem uma lei no Rio de Janeiro do protetor solar, que tem mais de 15 anos. E não é cumprida. Não é cumprida. O lúpus não pode pegar sol. Exatamente. Sem proteção. Uhum. E outros estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, fornecem protetor solar. E a gente não pode usar também qualquer um. Ainda tem isso, tem que ser FPS 50 para cima, e aí a gente usa pelo menos 2 por mês. Mas vamos pensar num contexto. Uma mulher com lúpus que conseguiu se afastar pelo INSS ou que tem o BPC Loas. O BPC Loas é um salário mínimo, correto? Então ela está com um salário mínimo que ela tem que comprar remédio, comer, pagar uma moradia, se divertir se conseguir, talvez fazer uma terapia, tem que fazer tudo com um salário mínimo. E aí um bom protetor solar, que geralmente os nossos médicos, eles não querem uma marca barata, eles querem uma marca com nome estrangeiro, normalmente. Patrocinar uma marquinha. A gente está precisando muito de apoio, temos muitas pacientes com lúpus que precisam de suporte, então eu estou pedindo ajuda para todas as marcas, tanto as mais baratas, as mais caras, tanto as que a gente consegue falar em português, quanto aquelas que a gente enrola a língua. A gente está aceitando apoio e suporte, inclusive para o evento que a gente está organizando dia 23 de maio. Mas a gente vai falar depois do evento, porque a gente vai falar primeiro do que a gente precisa hoje, né?
Então, tanto o cumprimento da lei do filtro solar, volta e meia hidroxicloroquina fica em falta no Rio Farms, é uma coisa incrível. Eu fico assim, gente, mas eles esperam acabar a licitação para licitar de novo pra fazer. Eu acho um absurdo a falta de organização e falta de compromisso. No Rio Farms também, hoje a gente, para agendar e reagendar, a gente tem que ir lá. Porque o telefone, ninguém atende aquilo. Enquanto nos outros estados, é um aplicativo. Sim. E aí eu mandei uma demanda, fiz umas reuniões com o Rio Farms para lançar o aplicativo de agendar, reagendar. E eles fizeram uma licitação. Mas em qual pé está, enrolam. Enrolam isso também. Aí fiz uma reunião junto à frente parlamentar, porque eu pertenço à frente parlamentar de doenças raras. E também estou aguardando a nomeação da ordem de doenças raras também, aqui do Rio. E aí, nisso, a gente fez uma reunião junto à frente, que fez isso junto ao Rio Farms. E aí eu solicitei essa questão do app. Fiz a reunião, assim, o app seria para agendar e reagendar pelo app. E quando o medicamento faltar, a gente não ir lá para buscar e ser avisado na hora. O app avisar que o medicamento está em falta e depois que voltar, a gente reagendar pelo app. Porque a gente só sabe lá, um dia. E aí a pessoa gastou o único dinheiro de passagem para ir, ficou lá não sei quantas horas na fila, 1 hora e meia, para chegar na hora da retirada saber que está em falta. E ainda tem uma coisa, muitas pacientes que a gente conhece moram na Baixada Fluminense. Aí, quando vai receber o benefício do Vale Social, para elas chegarem aqui no Rio de Janeiro, às vezes para fazer tratamento, tem uma quantidade limitada de passagens. Vale Social é a passagem gratuita. É a passagem gratuita. Sim, mas é limitado. Porque, Só esclarecendo o que é o Vale Social, para quem não usa. Porque, assim, para quem é deficiente, eu tenho o do metrô, né? O Vale... Porque, assim, hoje no estado do Rio, tem o JAE e tem o Vale Social, que era o antigo Rio Card. E o JAE é ilimitado. O JAE é ilimitado. Eu não uso o JAE porque eu tenho limitação no meu quadril, então eu não consigo subir no ônibus em movimento. Eu tenho essa falta de equilíbrio. Então, meu JAE é a mesma coisa que, tipo... a não ser que fosse na van. Mas na van, o que acontece? Já tem a quantidade ali pra usar, e aí nunca dá pra usar. Mesmo se você pegar no ponto final, ele fala assim, não aceita. Eles geralmente não aceitam. Não aceitam. Aí eu tenho que denunciar tudo aqui no estado, porque parece que aqui é o mundo da corrupção. É um negócio que é um problema sério. E o Vale Social, diferente do JAE, que é ilimitado, o Vale Social, para deficiência, que o meu é de deficiência, 60 passagens. Para doente crônico é só 10 passagens. Só que o lúpus é uma doença de tratamento multidisciplinar. Sim. Aí você tem 8 médicos, né? Então e não é só uma vez em um já acabou. E não é só médico. Você tem que pegar os remédios lá no Rio Farms. Às vezes 2 ônibus pra chegar aqui no Rio de Janeiro. Aí pegou 2 pra vir, 2 pra voltar. E os exames. Não é só consulta. E os exames que faz. Porque é exame laboratoriais de imagem. E tem umas terapias, fisioterapia. E na clínica da família. Eu faço fisioterapia. Terapia. Como que faz, gente? Aí a pessoa tem uma limitação de passagem. Aí ela, sei lá, às vezes mora... A gente tem amigas que moram em Queimados, Nova Iguaçu, Japeri. 10 passagens. Faz tratamento aqui no Rio. Aí ela tem 10 passagens. E outra coisa também. Por exemplo, hoje fibromialgia, eu sei que a gente tá abordando lúpus. Hoje fibromialgia é PCD. Sim. Se vai lá entregar de PCD, o atendente do Vale Social, ele não aceita o de fibromialgia. Tá dizendo que não é. Quando você for entregar o seu, filma, tá? Porque a gente vai brigar, vai botar nas redes sociais. Eles não querem aceitar o de fibromialgia. Estou recebendo vários relatos e eu falei pro povo filmar porque a gente vai denunciar. Porque eles estão falando assim, fibromialgia não é PCD, mas a lei já entrou em vigor em 2026. Os próprios atendentes do Estado, eles não aceitam, eles não entendem da lei, eles não estão preparados. Por isso que eu falo, o atendimento humanizado não é só a questão dos médicos, é de quem está regulamentando as leis, de quem está fazendo um preenchimento, é de tudo. Eu tive neurite óptica e eu pego uns remédios também na clínica da família. Porque como são 22 remédios, eu pego do alto custo e pego tipo ferro, porque eu preciso tomar. Para diminuir meus custos, porque não dá. Então, assim, pego 7 remédios no total pelo SUS. E aí, eu não consegui ir lá. E a agente de saúde não sabia o que era lúpus. Não sabia o que era neurite óptica. Só que ela é uma agente de saúde.
E não entende. E agora, uma pessoa que é atendente lá não sabe que fibromialgia é considerada uma lei federal CPCD? É muito complicado. Falta informação, né? Falta informação nos próprios órgãos públicos. Então, falta capacitação. Ou então, não questionem o laudo médico, entendeu? Que é uma coisa também que eles acabam fazendo, ficam questionando. O Vale Social é preenchido pelo médico. Aí o médico bota lá a PCD e tem um laudo. Além de ser preenchido o formulário, tem o laudo médico com todas as informações médicas. Só que eles querem passar por cima do médico. Mas não tem um médico técnico ali analisando, por exemplo, que nem no INSS, que acaba fazendo avaliação. Se a pessoa não é médica, ela não tem que discutir o que o médico te disse. E aí eles não recebem, eles não querem receber o formulário. E já é a segunda paciente que denuncia. Eu falei assim, gente, volta lá, porque eles não podem deixar de receber o formulário. Filma, gente. E aí, vocês filmam, que aí eu vou juntar na página, a gente tem que marcar isso. Claro, claro. Inclusive, vamos falar da sua página, né? Você tem Lupus Rio de Janeiro. Isso. E essa página, qual o objetivo dela? A gente conscientiza sobre a doença, informa, por exemplo, como fazer o Vale Social, como... o paciente lupus tem que onde vacinar, porque antes de fazer os imunossupressores... Com as vacinas. Eu conto do meu dia a dia. Tem gente que não sabe, por exemplo, recentemente tem uma amiga minha internada com neurite óptica. E ela não estava desesperada. Os pacientes... Informação e conscientização, sabe? Suelen, onde que eu pego um remédio no SUS? Tem paciente que só soube que pegava gratuitamente alguns remédios no SUS pela página. Pela página? Sim, não foi pelo médico. Que podia pegar o JAE, que podia pegar o Vale Social. Foi pela página. Que podia pegar para diminuir o custo, porque a pessoa acaba não fazendo o tratamento porque não tem dinheiro. O hidroxicloroquina custa de 100 a R$150, dependendo da farmácia. Mas a azathioprina é 230. Só que não é uma caixa. É de 3 a 4, no mínimo. Assim. Sim. Depende do peso e a altura da pessoa. Aí tem o micofenolato, que eu tomo ali também. Mas ele é mais de R$400. Eu pego 3 caixas dele. Só que não é só esses remédios. Você tem que comprar outros. Imagine ter que comprar esses mais os outros. Sim. Uma pessoa que ganha um salário mínimo não consegue. Ela larga o tratamento e o que acontece? Ela piora. E assim, piorar e ficar com sequelas é o mínimo que eu tô falando, tá? Ela pode ficar na cadeira de rodas, ela pode ficar cega, ela pode ficar sem andar, ela pode morrer. Lúpus é grave. Lúpus sem tratamento, a pessoa pode ir a óbito. E não é um óbito assim, tipo, morrer. Não, você vai morrer com sofrimento se você não tratar. Então, assim, eu criei a página porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Sim. Eu quero que as pessoas tenham informação ali. Mas eu também quero levar leveza, que ela possa também não ter as sequelas que eu tenho, que ela possa ter o diagnóstico e conseguir ter uma vida. Eu sei que não vai ser uma vida normal, porque normal, gente, não precisa tomar um bando de remédio, não precisa ir um montão de médico. Mas ela não chega a ter sequelas. E que ela possa, pelo menos, conseguir alguns remédios pelo SUS. Eu sei que a gente não tem tudo, que a gente tem que tomar vitamina D, que a gente precisa do protetor, e isso não tem no SUS. A gente, por exemplo, a gente precisa de ferro, precisa de cálcio. Isso tem na clínica da família, mas não tem há 8 meses. Há 8 meses, desde o ano passado, não tem remédio na clínica da família. Tem uma outra paciente que também tem epilepsia igual a mim e pega alguns remédios também. Não tem remédio. Você falou sobre ter uma vida normal, né? E aí, o lazer faz parte da qualidade de vida, é fundamental, né? Não é só, como vocês mesmos trouxeram, só o medicamento, o tratamento que é fundamental, mas o lazer, a sociabilidade, tudo é complementar. E aí vocês estão organizando um evento agora para maio, não é isso, Tássia? Isso. Quem vai falar sobre o evento? Suelen? Então, a Suelen que tá organizando. Eu cuido da. É um coletivo. Só que eu estou na parte de divulgação, que eu virei e falei assim, gente, isso vai dar muito trabalho. Desculpe, eu tenho que trabalhar, tenho mestrado, porque a gente não
para porque tá doente, não. A gente ainda estuda, a gente pesquisa, a gente tem hobbies, eu faço aula de canto. Então, assim, a gente não para a nossa vida por causa da doença. A gente procura tentar viver dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades. Um dia no hospital, outro de cama e outro dia sorrindo. E ai de alguém, quando me vê sorrindo, não ficar feliz por mim. Exatamente. Porque a maior parte da minha vida eu tô dentro do hospital. Exatamente. A gente tem que sorrir, senão a gente ainda vai ser infeliz, a doença vai piorar, porque o psicológico acaba afetando muito. Porque assim, eu tenho mais de 40 internações e 10 no CTI. Sim. Aí alguém me julgar quando eu estiver sorrindo. Porque quero longe da minha vida. Exatamente. Então, o evento é pra sorrir. Exatamente. Pra sorrir. Vão ser 2 eventos. Mas, assim, um evento vai ser de abordagem, que vai ser em parceria com uma associação, que vai ser a Lupus Care, que a gente vai estar na Central do Brasil, né, abordando as pessoas que estão passando, né, e perguntando, você sabe o que é lupus? E essa é a ideia. E a gente vai, nesse evento, trazer conscientização ali na Central e também filmar para levar para as redes. Uhum. E aí vai ter um espaço lá, né, para os pacientes, a gente abordar e entregar uns folhetos. Essa é a ideia. E o nosso evento que a gente está organizando, que é um momento pra gente, os pacientes lá do nosso grupo que é fechadinho, os pacientes que participam mesmo, né? Porque a gente tem um grupo enorme de pacientes, Sim. mas só os pacientes que estão, assim, o ano inteiro com a gente. Que estão mais engajados. Que estão mais engajados. Que, se tiver uma entrevista amanhã aqui, você falar assim, eu preciso de 15 pessoas, eles vão. Entendeu? É isso. Vai ser no dia 23, a gente tá fechando os detalhes. A gente já fechou o almoço e o café da manhã. Só que a gente precisa de parceiros para esse evento. E a gente tá fechando alguns detalhes. Sim. Até profissionais de beleza, se quiserem. Pra gente ter um dia, assim, maquiador, transista. Quem quiser participar, Isso, porque a ideia desse evento é trazer um momento de descontração. Sim. Que a gente esqueça da doença, esqueça dos nossos problemas, das nossas contas de remédio. Porque o que é mais frustrante é que o pouco dinheiro que a gente tem, a gente só gasta com tratamento e remédio. Agora, se tiver massoterapeuta, então a gente tá aceitando muito. Exatamente. E não só para esse. Se alguma clínica de estética quiser apoiar pacientes com lúpus, nós estamos aceitando. E a gente está aceitando nesse Maio Roxo alguém que possa abraçar a nossa ideia de acolher a gente. Porque o que está faltando é acolhimento. E a doença é solitária. Sim. O que a Tássia falou do abandono, né? Quando descobre a doença, primeiro acontece toda essa vida profissional. E também acontece de amigos. Porque as pessoas vão chamando a gente, né? Só que a gente não tem... Eu, por exemplo, eu tenho pouca vida social. Porque de segunda a sexta eu tô no hospital. E eu interno com muita frequência. Eu já internei esse ano. E aí... quando chega o final de semana, eu não consigo levantar da cama, porque eu tô de segunda a sexta no hospital, eu tô mal. E durante a semana eu já estou mal também. Uhum. E existem muitos pacientes como eu, que não aguenta, não que não queira sair, quer. Ou às vezes, mas já cansou, porque o tratamento já debilitou muito. Chega o final de semana, tá muito cansado, tá muito esgotado. Mas ser chamada, mesmo nós queremos ser incluídas, mesmo que a gente mesmo que a gente não vá. Só que as pessoas sobre ser lembrada. É sobre ser lembrado. E esse é o relato dos pacientes. Exatamente. Porque são esquecidos. Exatamente. Porque a gente fala que a gente nunca vai. Mas não é porque a gente não quer. É porque a gente sente fadiga, a gente sente dor articular. E por fisicamente a gente não parecer que tem uma doença, as pessoas não entendem. Sim. E olha que eu tenho 10 internações no CTI em estado grave. E mesmo assim, eu recebo julgamentos. Imagine quem nunca internou em estado grave. Aí as pessoas acham assim, você não foi... Porque eu te chamei pra... Sabe, se esforça mais um pouco. Eu tô me esforçando todos os dias pra levantar da minha cama. Às vezes, respirar pra gente é até doloroso. Então, assim, respirar é a coisa que a gente mais difícil. É o maior esforço que a gente consegue fazer naquele dia. Então, porque dói. Eu tô esforçando todos os dias pra ir pro meu tratamento. O maior esforço que eu posso fazer hoje
Sim. É cuidar de mim, Sim. pra não ficar com mais problemas. Mas só que esses amigos, eles chamam pra rolês pra sair. Mas às vezes, sei lá, eles poderiam falar assim: vamos tomar um suco? Vamos chamar pra E às vezes eu não quero uma ficar, coisa que a e gente às consegue vezes eu não fazer, quero um sorvete. ficar em casa. Sim. Porque a minha rotina tá sendo em casa e tá sendo no hospital. A minha vida é essa. Eu acompanho com 8 médicos. E eu tô relatando, falando de mim, mas eu tô falando, relatando o que eu também recebo das outras meninas. Sim. E os recursos, às vezes a pessoa não pode ir pra um restaurante muito caro. Tem isso, né? Só convidar também, né? É o evento Mas- pra onde, né? E tem uma coisa também que acaba sendo excludente, que muitas pacientes relatam também, que às vezes elas são convidadas para eventos, ou então para uma confraternização, só que as pessoas também não pensam que aquela pessoa está em tratamento com um salário mínimo e não vai ter dinheiro para pagar aquela Vai estar comida. naquele lugar, né? Tá naquele lugar. E a outra coisa que também é muito Tá pagando seu amigo doente crônico, às vezes ele tá precisando. isso. Aí ele vai poder ir, tá ali com os amigos. Algumas pacientes, elas também, apesar do... A Tassi estuda, né? Sim. Eu também estudo, eu sou bolsista em cursos, faço outras coisas, mas tudo online. Mas eu não consigo terminar no tempo certo, minha pós-graduação não foi 1 ano e 8 meses, foi em 3, fui entregando os laudos. A primeira bolsa eu perdi, tá? Porque não entenderam a minha condição de saúde, depois eu tentei outra bolsa em outra faculdade, expliquei tudo. Tem pacientes que eles querem estudar, mas eles não conseguem devido à condição de saúde. Sim. Só que não é nada inclusivo. Porque eles não entendem que a gente não consegue estar ali presencial. E mesmo online, tem as provas, né? E às vezes a gente está internado, aí perde o prazo. E mesmo entregando os laudos, não entende. A realidade não é. Não é. A teoria é tudo lindo, mas na realidade eles não são inclusivos. Não são. Só que a pessoa quer andar com a vida dela porque... Tem pacientes que não conseguiram terminar o ensino médio. Porque a faixa etária é de 15 a 45 anos. E aí sofrem bullying na escola, bullying na vida adulta porque não terminou. Aconteceu numa entrevista que houve, a entrevistadora perguntou a profissão para uma das meninas. Eu fico brincando, minhas pacientes. Fico zoando. Aí elas falam assim, eu vou viver o extraordinário com você. Aí eu falei assim, sei não. Elas até brincam, você tem que se cuidar direitinho, Sueli. Eu falei assim, tá bom. E aí perguntou pra ela. Aí a entrevistadora, mas você tem 29 anos, como assim? Aí eu falei assim, a doença paralisou. Eu tive que interromper, eu falei assim, a doença paralisou a vida dela. Ela descobriu a doença com 13 anos. Essa daqui descobriu a doença com 18. E essa tá na hemodiálise, porque a doença também leva pra hemodiálise. Sim. E não consegue 3 vezes na semana na hemodiálise. Você acha que ela consegue estudar numa sociedade que não é inclusiva? É só lindo na teoria. A gente tem que brigar pra viver. Aí eu falei assim, eu acho que não é bom perguntar mais a profissão quando pessoas que têm doença. Exatamente. Porque São detalhes, né? São detalhes. E outra coisa, a gente, profissão, trabalho, é só uma parte de nós. O que a gente é sem? O que a gente é sem isso? Nós somos muito além disso. E aí ela olhou assim pra mim, a jornalista, entende isso? A vida... eu sei que o mundo continua, mas quando você tem doença, a gente para muito. A gente tem que fazer muitas pausas. Ela olhou, eu falei, E aí ela refletiu e viu que realmente... São mulheres que têm que parar a vida profissional. Verdade. E tudo. Então, uma coisa que eu acho que não é só a doença, deficiência, várias coisas. O mundo não é tão inclusivo. Não. A gente fala muito sobre inclusão, mas a realidade... Na prática, a gente às vezes nem sabe o que é incluir de fato, assim, né? Que as pessoas que poderiam estar incluindo, a gente sabe, você colocou na teoria, mas na prática, o que é incluir? O que é ter aquela pessoa? Sim, porque na verdade, incluir é saber o que cada um precisa no individual. Eu, por exemplo, na minha pós-graduação, eu precisava de um prazo maior, porque eu tinha muita internação. Eu ainda interno, mas como eu não trabalho mais, o meu prazo... Eu não preciso internar com tanta frequência, porque eu não tenho mais o estresse do trabalho. Mas a questão toda